Tá, então vamos do zero. O que é que a gente precisa? A gente quer trabalhar vínculo de relacionamentos, tá? Então até então era muito simples porque, por exemplo, eu tinha uma lista, a minha lista tinha contatos e os meus contatos tinham telefones. E os meus contatos tinham telefones. Então tudo isso daqui a gente chama de relacionamento N para 1. Uma lista tem vários contatos e um contato tem vários telefones. A gente não tinha uma multiplicidade diferente disso. E essa daqui é bem simples de fazer. O que é que a gente vai ter agora? A gente vai ter um relacionamento diferente que acaba envolvendo um pouquinho de redundância. Então, por exemplo, quando a gente tem os médicos... Eita, eu tô sem minha lousinha. Quando a gente tem os médicos e os pacientes, a gente tem o relacionamento 1 asterisco para 1 asterisco. Significa um médico pode ter vários pacientes e um paciente pode ter vários médicos. Isso aqui não obrigatoriamente é ruim, porque, por exemplo, um médico pode não ter nenhum paciente, beleza, mas o paciente, para estar internado, tem que ter pelo menos um médico responsável por ele. Então, um médico tem ou nenhum ou vários pacientes e um paciente tem pelo menos um médico. Tá? Então, o que é o problema quando a gente trabalha esse tipo de relação? Na verdade, quando a gente trabalha qualquer tipo de redundância. Os médicos vão ter que ter uma lista com seus pacientes e os pacientes também têm que ter uma lista com seus médicos. E a gente tem que fazer de alguma forma que garanta minimamente que eu não vou ter inconsistência, seja quando eu inserir o médico, ou seja quando eu inserir o paciente, ou quando eu remover o médico, ou quando eu remover o paciente. Então, se eu remover o paciente, eu tenho que remover tanto ele da lista de pacientes quanto dos médicos que possuem esse paciente e vice-versa. Então, para garantir para garantir que eu não terei inconsistências, a gente tem várias abordagens de implementação. A primeira delas, mais simples, que é o que a gente vai fazer aqui, é forçar o vínculo cruzado. Então, se eu tentar inserir um paciente no médico, o médico vai inserir esse paciente e vai solicitar ao paciente que o insira na lista de médicos dele. Eu digo assim, doutor, recebe aqui o Francisquinha. Aí o doutor, claro, né, o objeto, não a pessoa. O objeto lá do doutor verifica, o Francisquinho já está na minha lista de pacientes? Se não tiver, eu coloco. E aí eu solicito, Francisquinho, objeto, né, objeto do paciente, me insere da tua lista de médicos. Aí o Francisco olha lá, beleza, não tem esse médico, insere o médico, só que o Francisco não tem como saber de onde veio a solicitação. Então o que é que ele faz? Ele manda a solicitação de volta, diga, doutor, me insira aí na sua lista. Só que como o doutor já tem o Francisco na lista dele, o loop acaba aqui. Então o loop poderia começar de qualquer lugar. Francisco, insere aí o doutor Matheus. Francisco, insere o doutor Matheus e solicita. Doutor Matheus, me insere aí na tua lista de pacientes. Doutor Matheus, insere ele na lista de pacientes e solicita ao contrário. Francisco, me insere aí na tua lista. Só que como o médico já está na lista, acabou o loop. Tudo bem? Então qual é a vantagem disso? A vantagem é que não importa se peço para essa entidade ou para essa entidade, eu sempre vou ter o vínculo cruzado, porque se eu pedir para uma, eu consigo fazer o vínculo, não tenho que lembrar de pedir para as duas. Essa é a primeira opção. Segunda opção seria, eu tenho uma terceira entidade que vai tratar dos vínculos, ok? Então eu teria aqui métodos de pacote, né, de visibilidade de pacote, que não são visíveis para fora do meu pacote. Então eu teria aqui um método adicionar paciente privado, adicionar médico privado, na verdade de pacote,
E aí um deles aqui teria o método público para poder fazer os vínculos. Outra forma de fazer, um deles tem o método de pacote, né? Outro deles tem o método público, e aí sempre que eu quiser fazer o vínculo eu teria que fazer via paciente, né? E aí depende da linguagem que você tá. Outra forma de fazer, só um deles vai ter o público, e esse daqui vai garantir um vínculo de amizade, um friendship. Amizade. Então, vocês vão notar, conforme vocês continuarem estudando mais e mais, que a orientação a objeto existe, e da mesma forma que ela existe, existem muitas formas de burlar a orientação a objeto. Porque ela causa um bocado de problemas e confusões. Então, por exemplo, uma delas é essa. Se eu tenho público e privado, para que eu vou criar um vínculo de amizade onde eu deixo essa entidade aqui acessar todos os meus métodos privados? Para resolver esse problema aqui. Então, o médico vai dizer, ei, a classe paciente é minha amiga. Então, por ela ser minha amiga, ela pode acessar todos os meus métodos privados. É ou não é uma violação das regras de acesso? É. Entendeu? Então, existe muito disso. Tá? Como uma forma de fazer o quê? Garantir que eu só vou ter um ponto de entrada. Meu ponto de entrada do vínculo vai ser esse daqui. Se alguém estiver usando a nossa biblioteca, nem vai enxergar o método onde o médico adiciona o paciente. Só vai enxergar esse daqui. Então é esse que ele vai usar e esse daqui faz o vínculo nas duas mãos. Aí quando você estiver estudando lá banco de dados, você vai ver que nas tabelas você vai ter uma forma de fazer isso. Ou então, dependendo do tipo de modelo que você vai ter, né, os objetos já vão estar vinculados à tabela e já vão ter formas de fazer isso. Então, é importante você entender os relacionamentos, e aí quando você entende, beleza, esse daqui é um N para N, eu tenho um relacionamento aqui recursivo, como é que eu vou fazer isso nesse framework, como é que eu vou fazer isso nessa linguagem? Então, vamos ver aqui, vamos começar do mais feio. MKD. Eu já criei uma pasta para isso. Eu vou criar outra. S12 relacionamentos. CDS12. Tá, da outra vez eu fiz em vários arquivos. Dessa vez eu vou fazer em um só, porque fica um pouquinho mais simples de ver. Na verdade, muito mais simples de ver. Ok, então vamos lá. A classe tá sem contraste. Pronto. Então tá aqui. Então a gente vai fazer o esquema que a gente começou semana passada. Eu vou começar a partir da classe médico. Só que o médico, ele precisa enxergar os pacientes. Ele precisa saber que paciente existe. Então eu vou criar aqui um paciente. Isso daqui é um forward declaration. É só para dizer que a classe existe, mas eu não sei o que ela faz. Porque para mim agora não é importante os métodos que ela tem. Só é importante que ela exista. Então na minha classe médico, vou precisar aqui do map e vou precisar aqui do vector. Na minha classe médico eu vou ter um nome. Eu vou ter uma relação dos meus pacientes. Tá aqui, ó, todos os meus pacientes. Eu posso usar essa palavra porque eu já declarei que existe uma classe. Eu posso usar ponteiro porque não tem problema nenhum. O que é que eu não poderia usar nesse momento aqui? Algo como paciente.getName. Por quê? Porque a classe paciente não existe ainda. Então, se eu tentar fazer um getName, ele vai dizer, de onde é que você está tirando esse getName, filho? Então, não vou fazer isso, não. Então, aqui de público, eu vou ter lá o getNome. E eu vou ter o void add paciente. Pronto. Para adicionar o paciente, eu preciso saber do...
Para adicionar o paciente, eu preciso saber que ele tem um nome. Confere? Porque eu tenho que pegar o nome do paciente para saber onde é que eu vou armazenar. As que gravaram essa aula. Sim. A bolinha vermelhinha aqui. Obrigado pela pergunta. É sempre muito relevante esse tipo de colocação. A gente esquece. Então, ó, para poder adicionar o paciente, eu preciso do nome dele, porque sem o nome dele eu não sei onde eu vou colocá-lo. Então, eu não posso implementar esse método aqui. Eu vou ter que implementar. Ele estaria implementado no CPP, né? Isso aqui seria o HPP. Então, bora lá. Mas o que eu posso pegar? Eu posso retornar uma coisa que vocês vão ter que fazer, né? Vector de pegar os pacientes. Para pegar os pacientes, eu vou percorrer o meu vetor inteiro, pegando só os valores. Lembra, o mapa ele tem chaves e valores. Então, vou fazer aqui manual. Vou criar um vetor, percorri todos os pares e peguei o valor. Lembra? Pacientes é um mapa. Mapa, quando você percorre, cada passo que você dá é uma chave e um valor. Outra forma de fazer isso seria descompactando direto aqui. Eu tenho uma chave e um valor. Eu vou colocar aqui o valor. VET. Só lembrando, por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho armazenado internamente um mapa de pacientes, mas eu quero retornar um vetor de pacientes. Então eu tenho que sair do mapa e entregar um vetor. Então eu vou criar um vetor, percorrer o mapa, desempacotar os pares e guardar o vetor com os ponteiros, e eu retorno o vetor com os ponteiros. Ok, então isso daqui dá para fazer. O que é que eu não posso fazer? O vínculo. Por quê? Porque eu não sei pegar o nome do paciente. Então aqui a gente vai para a classe paciente. Paciente tem um nome, paciente tem uma lista de médicos. Confere. Paciente vai ter um get nome e paciente vai ter um adicionar médico. Como eu já sei que o meu médico tem um nome, porque ele está aqui acima, né? Tivessem classes diferentes, ele ia estar lá no ponto H. O que eu vou fazer? Deixa eu na lista, né? Ó, para adicionar esse médico, eu tenho que saber se eu tenho esse médico ou não. Se eu não tiver, eu adiciono. Como é que eu procuro no mapa? Através do find. Médicos é um mapa, né? Ponto find. Find tem no mapa, tem no conjunto. Eu vou procurar o nome do médico. Vou procurar pelo nome. E vou guardar esse resultado. Eu tenho esse médico na minha lista de médicos. Se eu já tiver, for diferente de end. Se é diferente de end é porque ele encontrou. Se encontrou, não preciso mais fazer nada. Se ele não encontrou, eu adiciono. E aí eu peço, ei, senhor médico, me adiciona na tua lista de pacientes. Bora lá. Então agora a gente tem o nosso vínculo cruzado. Eu digo, ó, senhor paciente, pessoal, vocês estão fazendo muita entropia aí atrás. Tomara que seja pelo menos da disciplina, não seja outra tarefa do lavor. Meu ouvido é ótimo. Tá até o sussurrinho escuta. Eu tenho que fazer um esforço extra para desconsiderar. Então me ajudem, por favor, tá? Então bora lá. O que é que eu quero aqui? Eu quero só fazer o vínculo cruzado. Como eu não tenho um público, eu vou fazer o vínculo cruzado aqui. Ei, coloca esse médico nesse paciente. Esse paciente tem esse médico? Se tiver, pula fora. Se chegou aqui é porque não tem. Coloco o médico no mapa e peço, médico, adiciona esse paciente, ó, o this. Você está na classe paciente, então você diz, ei, adiciona esse. O this é um ponteiro para o próprio objeto. Então eu estou pedindo, adiciona esse paciente, porque o que é que ele está esperando? Um ponteiro para paciente. Beleza?
Deixa eu só fazer aqui o vector aqui do get. Vector de médicos, para todo, peguei os médicos, ok. Agora o que é que eu vou fazer? Esse método aqui que ficou faltando. Por que é que eu não fiz ele aqui em cima? Porque aqui em cima eu não conhecia a classe paciente. Então tem que fazer ele aqui embaixo. Na verdade eu ia fazer ele no CPP, né? Mas como eu não estou fazendo no CPP, eu vou ter que fazer ele aqui embaixo. E ele já fez para mim. A mesma coisa que eu fiz para o médico. Doutor, adiciona esse paciente. Espera aí que eu vou ver se eu acho ele na minha lista. Não achei. Adicionei na minha lista e pedi. Paciente, me adiciona como médico. Então, você tem um método pedindo para o outro. Por que isso daqui não dá um loop infinito? Porque eu tenho uma verificação. Se eu começar pedindo para o médico adiciona esse paciente, ele vai adicionar o paciente e vai pedir, paciente, me adiciona. O paciente adiciona e pede para o médico me adiciona. Só que como o médico já tem esse paciente, aí acabou o loop. Tudo bem? Para retirar o vínculo, seria a mesma forma. Eu diria, médico, remove esse paciente. Aí ele vê, eu tenho o paciente? Tenho. Removi, só que antes de perder a referência, paciente, me tira da tua lista de médicos. Aí o paciente vai lá, olha, se tiver, tira, e aí ele pede, médico, me tira da tua lista de pacientes. Aí ele volta para o médico, só que o médico não tem mais o paciente, e aí acabou o loop. Tudo bem? Por que a gente está fazendo essa maracutaia aqui, Tojinha? Não era mais fácil só colocar o ADD aqui e aqui não? E pronto, estava resolvido o problema? Vamos lá, quem chuta por que dessa catrevagem todinha aqui? A gente tem um grande problema em programação, que é a compensação, né? O equilíbrio entre redundância e integridade. Se você colocasse tudo apenas em um único ponto, por exemplo, aqui, nenhum médico vai ter a lista dos pacientes. Por exemplo, apenas na classe paciente que eu tenho a lista dos médicos. Se eu quisesse saber, zero redundância, tá? Mas se eu quisesse saber quais são os pacientes que o Dr. Davi atende, eu teria que andar em todos os pacientes, olhando, Dr. Davi tá contigo? Não. Dr. Davi tá contigo? Não. Então, toda vez que eu quisesse saber os médicos atendidos, os pacientes atendidos por esse médico, eu teria que percorrer a lista de pacientes perguntando de um por um. Entendeu? Só que eu não quero fazer isso. Eu quero ter essa informação tanto no médico, a lista de pacientes, tanto no paciente, a lista de médicos. Isso a gente chama de redundância. Porque a gente tem uma informação duplicada. Ok? Redundância é útil, por quê? Por motivos de desempenho. E aí você vai ter várias técnicas para lidar com redundância. Porque qual é o problema da redundância? Integridade. Toda vez que você tem duas informações que deveriam estar sincronizadas, se em algum momento você alterar uma e esquecer, ou sei lá, no refactory não alterar a outra, você vai ter um problema de integridade. Você vai ter informação num canto que não vai estar no outro. No canto ideal a gente nunca teria redundância. Só que aí a gente também teria um péssimo desempenho. Entendeu? Então o que a gente está fazendo aqui? Uma técnica para garantir que sempre, não importa se eu solicito esse método aqui, adicionar paciente, ou esse método, se eu chamar qualquer um dos dois, eu garanto a existência do vínculo. É isso que a gente está fazendo aqui. Outra forma de fazer, vou fazer o seguinte, lembra que a gente tinha mutretagens, né? Outra forma, vou fazer o seguinte, eu vou tirar o método daqui. Sem o método, não tem mais como eu acessar ou adicionar alguém na lista de pacientes. Confere? Não tenho mais o método, né? Acabou, lascou. Tirei o método. Aí a gente começa as quebras de orientação a objeto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a classe paciente é minha amiga. Quando você diz que uma classe é amiga, que um método é amigo, você está dizendo, essa classe ou esse método, ele tem acesso ao que é privado meu. E agora, como o paciente tem acesso a tudo que é privado do médico, o que é que eu posso fazer?
posso fazer o vínculo diretamente. Médico, na posição pacientes, no nome, meu nome, recebe eu. Ó. Agora o vínculo só está aqui. Então, se eu não tenho esse médico, então ele também não me tem. Eu adiciono o médico na minha lista, tá certo? E me adiciono na lista do médico. Por que eu posso fazer isso diretamente? Porque agora eu sou amiga da classe paciente. Não, a paciente é amiga da classe médico. A própria acesso de pacote é outra forma de flexibilizar isso. Você dá acesso a todo mundo que é daquele pacote. Entendeu? Então, como provavelmente quem vai utilizar a tua biblioteca não vai estar escrevendo dentro do teu pacote, você consegue omitir tudo que você não quer que ele use, dando visibilidade de pacote. E na visibilidade de pacote, tuas classes todas podem ver o que é de pacote diretamente. Outra forma de fazer isso. Então é como se eu dissesse, ei, isso daqui não é privado. Seria um package. Não existe package em C++, mas, por exemplo, existe em Java. Java você faria um negócio desse. Você dá uma visibilidade de pacote. Entendeu? Você tem linguagens que nem... Acho que eu nem chegou a falar disso, né? Você tem linguagens que nem controle de acesso existe, assim. Por exemplo, Python é uma linguagem muito comum que não tem controle de acesso. Acho que a gente não tinha falado, verdade? Solver.py. Dá um exemplo aqui para quem. Class pessoa, sei lá. Então, se você quer que alguma coisa seja privada, sei lá, peraí que eu tenho que trocar de linguagem aqui na minha cabeça. Pronto, isso aqui, pronto. Nome e idade, tá? Se você coloca, como é que o Python faz? Tá vendo aqui nome e idade? Aqui que ele está criando os atributos, tá? Se você quer que que algo seja privado, você coloca um double underline nele. Então ele não consegue ser acessado de fora. Ainda dá ter uns catervagens pra gente acessar de fora. Mas é pelo menos uma forma de você indicar, ei, não mexa nisso, isso não é para você. Entendeu? Então a gente não tem public e private, o que a gente tem é um underscore, né, um underline e 2 underlines. Para dizer, ei, tudo bem, você tem acesso, mas não mexa, e você não tem acesso. Entendeu? Então, dá para viver sem controle de acesso, né? Então, por que o controle de acesso é importante? Né, para fazer esse tipo de coisa, e porque você vai ter vários modelos de design, de padrões de design que vão envolver justamente todo esse layout aqui de controle de acesso. Beleza, médico e paciente, pessoal, entenderam aí o macete, como é? Tá. Então, a gente tem assim, duas formas de fazer essa associação. N para N. A gente tem two PO goals. Deixa eu só parar e começar de novo agora.